Oi, pessoal, tudo bem? Ralph Peter com você novamente, programa Livros e Revista, que vai ao ar toda quarta-feira, 19 horas, pela nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento, um elevado teor de cultura. Cultura essa que também acontecerá, é cultura das boas, diga-se de passagem. Temos aqui ao nosso lado o professor, historiador, eu preciso ler porque é muita coisa, professor, historiador, mestre, doutor, diga-se de passagem, por algumas universidades internacionais, respeitadíssimo pelo seu intenso trabalho em prol da cultura e principalmente em valorização da pessoa. Trouxe ao mundo um livro curiosíssimo. De fato é curioso e gostoso, porque desperta alguns interesses, que eu acho isso muito legal. O livro chama-se A Literatura como Remédio, os Clássicos e a Saúde da Alma, pela editora Martin Claret. Meu caro, vocês vão me desculpar, hoje eu vou mudar um pouquinho o nosso escopo, porque o professor está com pressa, então ele tem... Felizmente alguém trabalha nessa terra, né? Mestre, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Obrigado. é um grande prazer estar aqui com você no seu programa. Muito obrigado. Programa importantíssimo dentro da divulgação da literatura e da cultura no nosso país. A gente faz o possível. A gente faz o possível. São 11 anos de trajetória. Parabéns, Gente... parabéns. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Bom, meu caro, vamos direto ao livro, que Vamos lá. realmente é super instigante, quase que intrigante, porque você fala de literatura que libera os ardores da alma. Isso. Por gentileza. Então, esse livro ele é o resultado de uma trajetória, né? Ele é fruto de um trabalho que eu venho realizando há 15 anos. Né? Começou por volta de 2003 na Escola Paulista de Medicina, na Universidade Federal de São Paulo, onde eu sou professor e diretor de um centro que chama-se Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde. Esse centro foi criado naquela época, na virada do século, na virada do milênio, para incentivar e promover a temática da humanização dentro do campo da formação médica. Né? Então, o contexto era que, e é ainda, né, que a medicina, as ciências da saúde de maneira geral, se desenvolveram muito do ponto de vista científico e tecnológico. Isso, sem dúvida nenhuma, trouxe uma série de benesses e de resultados interessantes, mas, por outro lado também, todo esse desenvolvimento tecnológico acabou criando um distanciamento na relação do médico, do paciente, enfim, da pessoa do doente e da pessoa do médico. Então, começou a se falar, isso já há mais de 20 anos, se fala muito da questão da necessidade da reumanização da medicina. E eu fui para a Escola Paulista de Medicina, sendo historiador, né? Fui para a Escola Paulista de Medicina com esse desafio, com essa missão. O que fazer para humanizar o futuro médico, o futuro profissional da saúde? E Só os futuros médicos, os médicos não. os que já estão aí já... Não, estou brincando. Esses também. Não, porque eu também trabalho com pós-graduandos, com residentes, com profissionais e tal. Mas no começo o projeto, o foco era fundamentalmente na graduação. E foi então que eu comecei a pensar e comecei a experimentar quais as formas, quais as maneiras de envolver esses alunos e despertá-los para a questão do humano, que não era nada fácil, né? Porque hoje a cabeça do jovem está muito focada nessa questão da tecnologia, da ciência, do futuro, né? E foi então meio que quase sem querer que eu comecei a fazer um trabalho a partir de leitura e discussão de textos, a princípio clássicos da medicina, né? Quer dizer, de autores médicos antigos como Hipócrates, Galeno, William Harvey. E no começo os alunos eram bastante reticentes a isso, né? Eles achavam que não tinham nada... A princípio não tinha nada a ver. Nada a ver. Depois, porque eu insistia em que eles lessem e manifestassem suas opiniões sobre esses textos, e eles não estão acostumados a fazer isso, manifestar opinião, quer dizer, de repente eu dou uma opinião que não é a certa, né? É opinião e não um diagnóstico. Exatamente. É diferente, né? Exatamente. E aí então, depois de muito insistir e tal, eu comecei a sentir que os alunos acabavam dando uma resposta para essa provocação e depois eles acabaram pedindo mais, né? E eu acabei criando um grupo de alunos, num primeiro momento meia dúzia de alunos, em que a gente se reunia todas as sextas-feiras na hora do almoço, num horário extracurricular, para ler e discutir textos
os mais variados, né? E efetivamente numa dessas vezes apareceu um texto literário, né? Eu lembro até hoje, em 2003, um aluno sugeriu a leitura do Antígona, do Sófocles, um texto, uma tragédia grega. Na verdade, esse aluno, além de medicina, gostava muito de teatro e ele estava tendo uma dificuldade para fazer a leitura e a representação desse texto, e ele sugeriu que a gente lesse, que nós o ajudássemos com a leitura desse texto. E o impacto que esse texto fez na turma, né, e nesse momento já não eram só alunos de medicina, eram alunos de enfermagem, assim por diante, foi tão grande, foi tão emocionante, foi tão impactante, que eu senti que a literatura podia ser um caminho privilegiado para despertar a humanização. De que maneira? Porque a gente percebe que a humanização, quando a gente tenta tratar o assunto da humanização na perspectiva estritamente intelectual, ou seja, através de conceitos, de ideias, de raciocínios, assim por diante, ela não tem efetividade, né? Ela não é absorvida, né? Por quê? Porque tudo aquilo que diz respeito ao humano tem que nos envolver numa perspectiva integral, né? Nós não somos apenas, ao contrário do que dizia Descartes, que a gente existe porque pensa, né? Nós existimos não só porque pensamos, mas primariamente porque sentimos, né? Nós somos seres afetivos, nós somos seres intelectivos também, e nós somos seres volitivos, ou seja, seres que têm vontade, que têm desejo. Então, qualquer tipo de proposta que busque melhorar o ser humano, fazer dele uma pessoa melhor, né, preocupado com o seu próximo, preocupado com a sociedade, assim por diante, a gente tem que, de certa forma, envolvê-lo não só no aspecto intelectual, mas principalmente afetivo e volitivo, além, obviamente, do intelectual. E a literatura, a arte faz isso, né? Os gregos já sabiam disso. Os gregos já sabiam que a verdadeira educação do homem passa necessariamente pela arte, né? Por aquilo que eles chamavam de aesteses. Daí a nossa palavra estético, né? A esteses em grego é exatamente o contrário de anestesis, ela quer dizer despertar. Isso foi uma coisa que nós fomos esquecendo com o tempo, quer dizer, o racionalismo moderno, né? Essa hipervalorização da intelectualidade, da racionalidade, da tecnologia, nos afastou dessas fontes humanísticas da educação, da cultura e da humanização. E agora chegou o momento de voltar, né? Nosso mundo se desenvolveu muito tecnologicamente, cientificamente, e isso, sem dúvida nenhuma, trouxe grandes transformações, mas também tem o outro lado da moeda, né? A gente está hoje num momento extremamente desumanizado. Isso eu senti tanto do ponto de vista prático quanto do ponto de vista teórico. Quer dizer, então eu comecei a observar que a literatura poderia ser um elemento fascinante dentro dessa proposta de humanização, e paralelamente eu fui também desenvolvendo os meus estudos, né? Enquanto professor, enquanto pesquisador, né? E através da filosofia, da história, a gente foi estruturando uma atividade, que hoje é uma atividade já plenamente consolidada, que é o Laboratório de Leitura. Ele começou, portanto, numa escola de medicina, o Labilei. Exatamente, o Labilei. Começou numa escola de medicina, envolvendo alunos de medicina, a metodologia respeitando essa perspectiva da integralidade do humano, o afeto, a inteligência e a vontade, e depois ele se estruturando, né, e crescendo. Então ele começou a crescer dentro da escola de medicina, com os alunos de graduação, depois não só a medicina, mas também a enfermagem, a biomedicina, a fonoaudiologia, todos os cursos de graduação que o campus São Paulo da Escola Paulista oferece, e depois envolvendo também pós-graduação, residentes, docentes, funcionários, né? Paralelamente eu criei um grupo de pesquisa que eu dirijo até hoje, que chama-se Humanidades. Reverberando. Isso, reverberando. Então a coisa começou a reverberar, e começou a desenvolver do ponto de vista não só do aspecto prático, mas também do aspecto teórico da pesquisa científica, assim por diante. E assim o laboratório foi se estruturando, e de uns anos para cá a gente começou a usar essa mesma metodologia, não só no âmbito universitário, mas extra-universitário. Então eu comecei a aplicar isso em grupos de pessoas. Primeiro eu comecei uma experiência piloto na Casa do Saber, que é um espaço que tem aqui em São Paulo, no Itaim, para cursos e desenvolvimento da área de humanidades. Me permite um parênteses, eu quero que você dê o endereço, o telefone da Casa do Saber, se é que você já não deixou com a técnica,
porque eu achei muito interessante a ideia. Não, essa é a Casa Arca, esse é Casa outro Arca, espaço. Casa do Saber, Casa Arca. Isso. Vou começar Pô, você é um porque cara de multitarefa. muitas casas. Um homem das muitas casas. Tua esposa sabe disso, sabe. lógico. Ela me acompanha em todas as casas. Sabia. Então eu comecei lá com um grupo piloto, esse grupo foi crescendo, ele acabou se espalhando na casa das pessoas, e aí a gente começou com os grupos domiciliares. Paralelamente eu comecei um trabalho na área corporativa, comecei a aplicar essa mesma metodologia em empresas. Né? Como é que aplica em empresas? Em empresas, por exemplo, a gente fez uma experiência inicial na Natura, né? Onde a gente trabalhou dentro da perspectiva do desenvolvimento da inovação e da criatividade. Então, a gente trabalhou com literatura como forma de incentivar e suscitar o desenvolvimento da criatividade e da inovação dentro da empresa. A gente teve um resultado tão bom que a gente hoje tem um aluno meu que está fazendo um doutorado sobre isso, sobre esse case, né, da aplicação do laboratório de leitura. Desculpe, como é que você mede o resultado disso? Por exemplo, na Natura, você falou Natura, nós não temos produtos comerciais, você pode falar à vontade. Certo. Natura e outras que você já tenha passado. Mas como é que você afere o resultado disso? Ou seja, Natura, os caras ficaram mais leves, mais inteligentes, mais criativos. Como é que se deu o resultado disso? Então, com o meu grupo de pesquisa, a gente trabalha com metodologia qualitativa, né? Fundamentalmente. Então, essa metodologia pressupõe uma abordagem, em primeiro lugar, etnográfica. É como se a gente estivesse fazendo uma pesquisa com os trobriandeses no Pacífico. Então, o pesquisador ele entra um pouco como observador. O que está acontecendo com aquelas pessoas no momento em que elas estão participando da atividade? Como é que elas se colocam? Quais são os temas que elas levantam? Como é que elas se posicionam? Como se fosse uma sessão terapêutica. Isso, exatamente. Daí que vem um pouco, foi surgindo essa ideia da literatura como um remédio. Depois a gente faz um trabalho em profundidade que é trabalhar com a metodologia da história oral de vida. Então a gente seleciona algumas pessoas que participaram das atividades e faz uma entrevista em profundidade com elas, um pouco para tentar sentir como é que ela estava vendo a coisa antes da experiência com o laboratório e como é que ela viu depois do laboratório. O que o laboratório propiciou para ela em termos profissionais, em termos intelectuais, em termos afetivos, em termos existenciais. Sempre fundamentado em algum título que você propiciou ou o cara escolhe? Não, a gente sempre trabalha com livros que eu proponho ou que os coordenadores propõem. A partir disso, esse livro ele é proposto para os participantes. O laboratório ele funciona com grupos, o ideal seriam grupos pequenos, né, de até 15, 16 pessoas. Nem sempre isso é possível, porque nas empresas ou em outros ambientes, como na própria escola, a gente acaba tendo que abrir para mais gente. Hoje tem várias filas de espera para participar do laboratório de leitura. E é por isso que você está com tanta pressa hoje. Exatamente. Né? Tem que sair daqui para ir para um outro grupo. E então, aí a gente propõe a leitura do livro. No primeiro encontro se faz o que a gente chama de história de leitura, onde eu convido as pessoas a falarem o que elas acharam do livro, né? No primeiro momento assim é meio estranho, porque as pessoas estão acostumadas a aprender na escola que a única coisa que interessa quando você lê um livro é quem é o narrador, se aquela obra é do realismo, do simbolismo, do naturalismo, que período histórico é que ela pertence, visando fundamentalmente a prova que ele vai fazer no final do bimestre ou vestibular. E isso faz com que as pessoas se afastem da literatura. Né? E o aluno, ele se engaja no teu personagem. Sim, perfeito. Exatamente. Porque nessas histórias de leitura, ele é convidado a dizer aquilo que brotou no coração dele a partir da leitura da obra. Quais foram os sentimentos, quais foram os afetos, por que aquele livro mexeu ou não mexeu com você, com qual personagem você se identificou, por quê e assim por diante. Depois, a partir do segundo encontro, esses ciclos de laboratórios costumam ter de 4 e pode até chegar a 10 encontros. São diários, semanais? São semanais, cada encontro tem 90 minutos, né? E aí a gente divide a obra em várias partes, né? E a cada semana a gente foca numa parte da obra. Desculpe, 90 minutos independentemente do número de participantes? Independentemente do número de participantes, sim. Isso não oblitera um pouquinho o raciocínio de cada um? Não, porque entra numa dinâmica na qual o coordenador, obviamente, vai colocando os temas, as questões, as perguntas, e aí, obviamente, as pessoas vão se posicionando, se colocando, né?
E a gente começa a observar também, dentre outras coisas, que o laboratório é um espaço de aprendizado não só de fala, mas também de escuta, né? Que é muito importante. Né? O que as pessoas vão observando e vão descobrindo é que ler o mesmo livro com outras pessoas, né, é uma experiência muito enriquecedora. São nuances diferentes. Exatamente. Né? É como se você tivesse lido o mesmo livro 10 vezes ou 15 vezes, dependendo do número de pessoas que estão lá participando do encontro. Por sorte, nós não perdemos essa característica de diferenciação, né? Exatamente. Somos heterogêneos. Isso, né? E essa heterogeneidade, ela não só é respeitada, como ela é fomentada na dinâmica do laboratório. E depois que a gente passa por essa fase intermediária, que são os encontros do itinerário de discussão, a gente fecha com o último encontro, que fecha o ciclo, que são as histórias de convivência. O objetivo do laboratório de leitura é não só fazer um exercício intelectual, como eu disse, né, mas é um exercício que envolve sentimento, intelecto, afeto, vontade. Portanto, a ideia é que essa experiência transforme a vida das pessoas, né? Eu costumo dizer, quando as pessoas me perguntam, o que você entende por humanização? Eu digo que a humanização, parafraseando o Montesquieu, a humanização é a ampliação da esfera da presença do ser. Ou seja, toda vez que a gente... Explicou, Pacas? Não expliquei nada. Significa o seguinte, que a gente amplia. Desculpe a minha ignorância, mas explica. A ampliação da esfera do ser no aspecto não só afetivo, não só do ponto de vista intelectivo, mas também nas possibilidades de vida que você encontra na literatura, né? Na literatura, e a literatura compartilhada, ela te apresenta possibilidades, visões de mundo, de atitudes, de perspectivas, que sem dúvida nenhuma fazem com que a tua experiência humana se amplifique, né? Você entra dentro do personagem, você se coloca em determinadas situações que talvez na vida você nunca tinha imaginado que algum dia poderia se colocar. Sim, você descortina um novo mundo. Exatamente. Naturalmente. Né? E quando você faz essa experiência, quando você sai dela, você já é uma outra pessoa. E tem um detalhe, né? Quando a pessoa participa do teu grupo, ela já está propensa a aceitar algo novo. Sim. Porque... Sim. Apesar de que a gente tem casos muito interessantes, que eu até conto no meu livro, por exemplo, principalmente na universidade, né? Agora depois que a atividade se transformou em disciplina, o aluno vai para ganhar crédito. Diz que lê uns livrinhos lá e ganha crédito fácil. Tá bom, o aluno aí se você matricula. dá umas chibatadas, né? Não, aí o cara chega lá sem saber muito bem. Tem vários depoimentos de pessoas que chegaram ao laboratório sem saber, ou assim, na perspectiva de ficar quieto, ninguém mexe comigo, né? Eu fico quietinho o tempo todo, no final eu escrevo um relatório e tá tudo certo, ganho meu crédito e acabou. Muitos que entraram lá nessa perspectiva e de repente, quando viram, estavam plenamente envolvidos naquilo. Estavam descobrindo o mundo e se transformaram, né? Por quê? Porque a arte tem essa capacidade. E se você me permite, o grande lance, desde quando você começou o teu, vou chamar de depoimento, você começou pelo lado mais fértil da humanidade, que são os jovens. Isso. Não tem Sim. massa mais amorfa do que o jovem, que você pode moldá-la, particularmente quando bem manipulada. Isso, sem dúvida. A gente começou essa experiência, e continua até hoje, porque eu continuo desenvolvendo essa mesma atividade na universidade, com os jovens. E hoje o laboratório de leitura é uma atividade, uma experiência que envolve todas as idades. Quantas pessoas você já, vou chamar de treinou, ou abriu o mundo? Olha, entre os ciclos que eu fiz na universidade, faço na universidade, os ciclos que eu faço na Casa Arca, os ciclos que eu faço na Casa das Pessoas, os ciclos que eu faço nas empresas, os ciclos que eu faço no IESE, que é uma escola de negócios. Cansei. Cansei. Eu acho que nesses 15 anos, deve ter ultrapassado as 5 mil, 7 mil pessoas. Que beleza, hein? É muita gente, muita gente. E mais recentemente a gente tem começado grupos de formação de coordenadores, porque já eu sozinho não dou conta da coisa, e o nosso objetivo, a nossa ideia é mesmo espalhar essa metodologia, essa atividade pelo mundo afora, seja no âmbito educacional, seja no âmbito corporativo, seja no âmbito do trabalho social. Eu tenho vários projetos, lá na Casa Arca a gente tem vários projetos visando fundamentalmente atingir um público cada vez mais amplo,
né? Buscando patrocínios, recursos, por exemplo, na iniciativa privada, para poder, por exemplo, desenvolver laboratórios de leitura com professores da rede pública, né, em escolas... Por que não os alunos também? Os alunos também. Então, treinando esses professores para que eles sejam multiplicadores dessa metodologia nas escolas, né? Mas, um pouco retomando a trajetória, como eu estava te contando, quer dizer, então da universidade a gente começou a ampliar, a Casa do Saber foi o primeiro momento piloto fora da universidade, a coisa se expandiu, chegou um momento que a gente precisou criar um espaço próprio para acolher esses grupos. Foi aí que surgiu a Casa Arca. Casa Arca que fez agora, dia 11 de abril, fez 3 anos de existência. Qualquer pessoa pode se inscrever? Qualquer pessoa pode se inscrever. Casaarca.com.br, você entra lá, tem as... É aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, no bairro de Moema, né, na Avenida Sabiá, 743. É uma casa muito simpática, é uma casa dos anos 40 que a gente, podemos dizer assim, descobriu. E a ideia da Arca é um pouco isso, né? É um espaço em que a gente, no mundo dessa enxurrada de desumanização que a gente vive hoje numa cidade como São Paulo, a Arca é um espaço de salvação, digamos assim, do ponto de vista da humanização. É, né? Quase onomatopaico, não é Arca de Noé. Não é, né? Não mas é. Faz referência. faz referência à Arca de Noé. Antes de nós... Vamos falar do livro, né? Claro, vamos falar do livro. Eu quero agradecer publicamente ao nosso amigo Ricardo Mitucci, que nos apresentou. Sim. O Ricardo também tem um programa muito interessante que envolve literatura, bastante abrangente. Sim, eu estive lá. Já? Sim, no Epígrafe, sim. E ele não te bateu, você saiu ileso? Não, saí ileso. Sim. Ileso mais ou menos, né? Porque ele sabe arrancar da gente tudo, né? Então é www.epigrafe.com.br, no YouTube, Epígrafe ou Ricardo Mitucci. É um programa semelhante ao nosso, mas muito bem feitinho. Eu achei muito legal e sempre que puder eu vou divulgar. Ótimo. Vamos falar do livro? Vamos falar do livro. Porque essa capa, o título é Literatura como Remédio. A literatura como remédio, cheio de pílulas aí. Quando eu vi a capa, falei, meu Deus do céu, tanto remédio. O que o leitor encontra no teu livro? Tá bom. Então, o título, para começar, ele foi inspirado no próprio retorno que eu tive dos participantes do laboratório. Em nenhum momento, desde o momento que eu suscitou a ideia, desde o momento que eu pensei nessa ideia do laboratório, que a gente começou a estruturar o laboratório, eu sempre pensei o laboratório, e continuo achando até hoje, que ele é uma atividade formativa. Quer dizer, a ideia é justamente um espaço de humanização através da literatura, onde você toma contato através da literatura com a arte, com a cultura, com a história, com a filosofia, enfim, com as humanidades através da literatura. No entanto, o efeito, né, dessa atividade essencialmente humanizadora acaba sendo um efeito muito terapêutico. Ainda que eu nunca tenha tido a pretensão de criar um grupo terapêutico. Medicar as pessoas. Exatamente. E curiosamente o fato de isso ter nascido numa escola de medicina, ainda mais, né? Justo. Mas nunca tive essa pretensão. No entanto, o efeito que o laboratório causa nas pessoas é profundamente terapêutico, né? Terapêutico no sentido mais radical da palavra, né? Que vem dos filósofos, que vem de Platão, né? Que por sua vez remete a Sócrates, a ideia de que a filosofia ou que a reflexão sobre o humano te cura, né? Porque ela te coloca em contato com a tua própria essência, aquilo que os gregos chamavam de alma, né? Então é uma terapia da alma mesmo, né? O laboratório é um espaço de encontro com o humano, de conhecimento do humano e, portanto, de autoconhecimento. E quando a gente se autoconhece, a gente, de certa forma, se cura, né? Se relaciona menor com o mundo. Isso, exatamente. Isso foi um retorno que os próprios participantes, já desde os primeiros grupos, começaram a dar. E quando, então, eu cheguei à conclusão de que era necessário escrever um registro, um livro sobre essa aventura, sobre essa história do laboratório de leitura, me veio esse título, né? A literatura como remédio, né? Quer dizer, que é o que a gente constata mesmo. O livro tem 4 partes, uma parte inicial onde eu conto um pouco da história, tal como eu acabei de falar aqui para você na nossa conversa. Uma segunda parte onde eu mostro o porquê que a literatura tem um papel ou um poder terapêutico,
num sentido global. Depois eu mostro como é que essa literatura aplicada, né, através de uma dinâmica específica que é, por exemplo, o laboratório de leitura, ela funciona. Então, no terceiro capítulo eu falo sobre a metodologia, como é que funciona. Também falei um pouquinho aqui para vocês dos 3 momentos do laboratório. E o quarto capítulo é um capítulo que fala de resultados, né? Então, assim, o que o laboratório de leitura fez com as pessoas e faz com as pessoas. Qualquer tipo de literatura? A clássica de maneira particular, né? Essa é uma coisa que eu também discuto no meu livro, né? As pessoas também me perguntam, mas por que os clássicos? Não é qualquer tipo de literatura? Sim, qualquer tipo de literatura, mas o clássico não é clássico por acaso, né? Perpetuou-se. Perpetuou-se, Tem um bom ficou motivo. no tempo, por algum motivo ele acabou tendo esse papel. E é interessante que perpetuou-se no momento em que não havia mídia. Exatamente. Hoje você tem alguns pseudo-intelectuais que se perpetuam no nosso tempo aqui, Sim. odierno, pela mídia. Sim. Paga-se, aparece-se. Isso. Naquela época. Essa é a grande diferenciação, Ralph, entre, por exemplo, o best-seller e o clássico. Às vezes o best-seller ele se torna clássico, né? Sim. Dom Quixote de la Mancha, por exemplo, foi um best-seller naquela época, no século XVI, já desde do começo, quando foi publicado e foi descoberto pelo público, se transformou num best-seller. Isso não impediu com que ele se transformasse num dos maiores clássicos da história da literatura. Tem muitos best-sellers... Estudadíssimo, por sinal. Exatamente. E a gente trabalha ele no laboratório também. E muitos best-sellers desapareceram. Depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, ninguém mais ouve falar a respeito deles. O clássico é aquele que consegue, de alguma maneira, traduzir a experiência humana, uma certa dimensão da experiência humana, de uma forma tão apropriada e tão certa que ele permanece, né? Independente da sua época, independentemente do seu contexto social, da sua língua, por exemplo, né? Então, trabalhar com clássico para mim é trabalhar com um princípio ativo mais poderoso do que um outro livro, por exemplo, que não tem esse mesmo conteúdo. E normalmente ele é bem energético. Né? Exatamente. Normalmente é bem Exatamente. energético. Bom, meu amigo, desafortunadamente... Nossa, já? Já passou o tempo, e infelizmente passou mesmo, passou rápido, o que é bom, mas eu gostaria de convidar você para retornar. Com todo Garanto prazer. que você não vai ficar só nesse livro. Aliás, um livro prefaciado pelo Leandro Carnal, já foi. por si, já, né? Ele foi... Isso é que eu chamo de mídia agressiva. O Leandro Carnal é meu colega, meu amigo desde a época da pós-graduação. A gente teve uma época que tivemos o mesmo orientador, a mesma orientadora, a Janice Teodoro da Silva, lá na USP. E, enfim, foi uma pessoa que eu o acompanhei, ele me acompanhou na nossa trajetória, os dois somos historiadores e tal. E quando eu terminei de escrever esse livro, eu mandei uma cópia para o Leandro, no sentido um pouco dele fazer uma apreciação. E ele falou, Dante, eu adorei esse livro. Eu falei, então já que você adorou, você vai prefaciar ele para mim. E ele prefaciou, e claro, para mim foi uma grande honra, uma grande alegria, né? Meu amigo, lastima. Eu sei que você queria continuar falando. Se me deixar, eu fico aqui. Não, eu encontrei alguém que fala mais do que eu. E eu absolutamente só vou falar tchau, porque não tem jeito. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Rafa. Sei o quanto você veio correndo, o Ricardo estava aflito, então tem que começar logo, e pressionando e tal. Não, muito obrigado mesmo por Eu que agradeço. E eu quero que você continue assim, fluido, pertinaz, disseminando todas as qualidades boas do ser humano, que eu sei que você é um deles. Assim espero. Muito obrigado. E espero também sucesso nesse seu programa, né, que eu acho que são tão poucos os programas hoje que existem na TV brasileira, seja aberta, seja na internet, que fale sobre livros e literatura. Isso é uma coisa A gente fazemos o possível. Que horror. Né? A gente fazemos o que podemos. Exato. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Ralf. Agradecendo o pessoal técnico, Maria Estela Guedes, através do site www.com, que nos insere no universo lusófono, Ricardo Mitucci, que apresentou esse ser elegante e universal. Eu me despeço de vocês, desejando boa sorte para todo mundo e agradeço a
qualidade da audiência e a paciência. Tchau, tchau.